Bom dia, crianças, tudo bem? Antes de nós começarmos a nossa aula de hoje, vamos revisar um pouquinho do conteúdo que nós vimos até agora da unidade 3 sobre diferentes melodias. As notas musicais básicas são dó, ré, mi, fá, sol, lá e si, e elas apresentam diferentes sons. As notas musicais, elas estão relacionadas com a altura do som. Cada nota musical, crianças, produz um som em uma altura diferente, variando entre o grave e agudo. Nós vimos também que a pauta musical é um conjunto de 5 linhas e 4 espaços. As notas são escritas na pauta por meio de símbolos e cada símbolo tem uma intenção diferente. Nós vimos também sobre notas musicais, né? São sequências de sons e símbolos para produzir as melodias. Vimos também que as figuras musicais são os símbolos que marcam os tempos de uma música, né? Utilizamos esses símbolos para escrever as notas com os tempos desejados. Os principais símbolos são semibreve, mínima, semínima, colcheia, semicolcheia e fusa. Na nossa última aula, nós vimos sobre partitura convencional, que é aquela que utiliza a escrita como um padrão universal, né? O mundo todo utiliza esse padrão e que é formada pela pauta, pelas notas musicais e pelas figuras musicais. Então, vamos iniciar a nossa aula hoje sobre partitura não convencional. Partitura não convencional é aquela que não é composta por pauta, nem por notas musicais e nem por figuras musicais, tá? E não precisa ser um músico para você realizar uma partitura não convencional. Então vamos lá. Como vimos, a partitura é o registro de uma sequência de sons feito por meio de figuras musicais. E, para fazer esse registro, utilizamos símbolos específicos para as notas e outros para representar os tempos e os ritmos. Mas será que é possível registrar uma música sem conhecer a escrita musical convencional? Sim, isso é possível utilizando a partitura não convencional. Então, não, como eu disse, não precisa ser um músico, né, para você realizar uma partitura não convencional. A escrita não convencional é uma forma de registro musical diferente da usada normalmente. Essa escrita utiliza uma legenda com símbolos e desenhos que representam os sons e os silêncios. Mas a escrita musical convencional pode parecer mais complexa, pois tem muitas regras e padrões, como vimos nas páginas anteriores. Mas a escrita não convencional, ela é bem mais simples, pois basta criar uma legenda e segui-la. Ela pode ser uma boa alternativa para as pessoas que não conhecem a escrita musical convencional. Vamos conhecer as etapas para a construção de uma partitura não convencional com as suas legendas? Veja um exemplo de partitura não convencional com a sua legenda. Então, nós temos a legenda, né? Com os seus símbolos, com seus desenhos, que representa cada som. A estrela, bater na coxa, a lua, soco, o balão, pé, o X, palma e o coração, estalo. Então, pausem um pouquinho o vídeo e realizem essa atividade. E aí, conseguiram? Então, vamos voltar. A partitura não convencional é aquela que não é composta por pauta,
nem por notas musicais e nem figuras musicais. A partitura não convencional, ela é composta por legenda, símbolos e desenhos, tá? Vamos ver agora instrumentos não convencionais. Não é somente a partitura que pode ser convencional. Os instrumentos utilizados também podem ser. Para isso, basta utilizar o nosso próprio corpo, itens do dia a dia ou objetos feitos por nós mesmos com materiais diversos. Veja um exemplo de como esse grupo ele está utilizando um objeto do cotidiano para fazer sons. Observe a imagem e responda as perguntas a seguir. Qual objeto os artistas da imagem estão utilizando para fazer som? Eles estão utilizando vassouras, né? Então, qual objeto os artistas da imagem estão utilizando para fazer som? Eles estão utilizando vassouras. Converse com o professor e com os colegas sobre quais outros objetos e formas de fazer som esses artistas poderiam utilizar. Eles poderiam utilizar o próprio corpo, né? A voz e objetos do próprio cenário, tá? Então, quais outros objetos que eles poderiam utilizar para fazer som? A voz, o próprio corpo e objetos do cenário. Conheça o grupo musical. O grupo foi criado em 1991 no Reino Unido pelos artistas Luke Cresswell e Steve McNicholas. Logo, o espetáculo ficou conhecido e viajou por diversos países para se apresentar. Inicialmente, o grupo era formado por 8 pessoas e foi renovando seu quadro de artistas com o passar do tempo. Esse grupo nasceu com uma mistura de ritmo, dança, teatro e movimento, mas seu principal objetivo é mostrar de forma única as infinitas possibilidades de fazer música e de criar um grande espetáculo utilizando objetos comuns do cotidiano como plástico, jornal, pia, vassouras e entre outros. Há mais de 25 anos, esse grupo impressiona plateias do mundo todo com seu jeito nada convencional de fazer arte. Então, eles estão utilizando objetos do cotidiano, né, para realizar a sua arte. Como tarefa de casa, vocês irão fazer os exercícios 1 e 2 das páginas 62 e 63. Destaque do material complementar os adesivos com os nomes das notas musicais e colhe-os na ordem correta, tá? Então, vocês podem consultar o livro na página 52 para colar as notas musicais na ordem correta. E o exercício 2, na escrita musical convencional, existem elementos essenciais para a criação de uma partitura. Ligue cada um dos elementos à sua função, tá? Então, como tarefa de casa, os exercícios 2 e 1. Então, essa foi a nossa aula de arte hoje, tá? Sobre partitura
não convencional, que é aquela que não é composta por pauta, nem por notas musicais e nem por figuras, tá? Para eu fazer uma partitura não convencional, eu preciso de uma legenda com símbolos e desenhos.